castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, iaiá, na hora de temperar. Quem gosta de cozinhar, geralmente procura desenvolver um jeito próprio, um toque especial para temperar a comida. Eu uso muito manjericão, eu uso tomilho, alecrim, que eu gosto bastante. Eu tenho estragão, tenho hortelã também. Eu brinco que o manjericão nasceu para o tomate, né? Mas se você colocar, por exemplo, estragão junto, você vai ter um resultado excepcional. Você vai ter uma explosão de aroma e de sabores incrível. Mas temperar um alimento não é apenas uma simples questão de gosto. Muitos povos utilizam as ervas e as especiarias nem como remédio. Na Índia você tem os brotos de funcho que são dados para os bebês, né, na forma de chá, para combater cólica. E isso realmente funciona, porque eu usei isso com minha filha e realmente funciona, né? Camomila, erva doce, tem algumas características calmante. O confrei é maravilhoso, por exemplo, para úlcera estomacal. Eu tenho um vizinho que se curou com o confrei. Há pouco tempo agora descobriu-se, por exemplo, que a cúrcuma, né, ela tem poderes aí enormes para evitar o envelhecimento, né, para regular a pressão arterial. O alimento ele pode se tornar um grande preventivo de doenças. Uma boa alimentação é divisor de águas em riscos futuros na nossa saúde. Quem tem uma alimentação com mais nutrientes tende a ter menos doenças futuras. Os temperos também podem ajudar no tratamento de doenças. A Wanda, por exemplo, teve uma infecção nos rins, precisou diminuir o consumo de sal e aprendeu com isso que uma comida bem temperada não é uma comida salgada. Uma das maneiras que eu tenho para diminuir o sal é caprichar nos temperos, porque eles ajudam a temperar, né, a ressaltar o sabor. A nossa papila gustativa da língua, né, ela percebe vários tipos de sabor. O salgado, o azedo, o doce, o amargo. E a gente passou a viciar, né, essas papilas gustativas para que a gente consiga perceber mais o sabor do sódio, do sal nos alimentos. E isso traz um prejuízo em termos de até perder a sensibilidade para outros sabores. Então as pessoas começaram a acreditar que uma comida temperada é uma comida com mais sal. E o sal não tempera. O sal apenas realça o sabor. Quando a gente adiciona ervas e especiarias aos alimentos, a gente precisa de uma quantidade muito menor de sal para ver o realce de sabor. Eu conheço bastante do assunto porque eu sou um hipertenso, né? Eu costumo trabalhar bastante as ervas, as especiarias. Para quê? Para justamente conseguir trabalhar um pouquinho menos de sódio, né? O excesso de sódio traz risco de hipertensão arterial, risco de doença cardiovascular. A gente tem temperos super tranquilos de serem ingeridos e que vão realçar o sabor. O alho, a cebola, a salsinha, o tomilho, o coentro. O Gersal é uma mistura do gergelim com o sal. Então essa mistura possibilita usar menos sal. Isso pode ser feito em casa. Você coloca no liquidificador o gergelim, tá? E coloca o sal junto e bate. Você vai estar tirando metade do sódio e acrescentando fibra, acrescentando cálcio e acrescentando boa gordura. Então é uma maneira muito inteligente de diminuir o sódio com mais nutrientes. O Gersal não é lá um tempero muito conhecido, mas aqueles que são utilizados rotineiramente também têm propriedades que ajudam a manter a boa saúde. O manjericão tem um efeito diurético que ajuda a controlar a pressão arterial. A salsa e a salsinha tem ferro, tem cálcio, tem potássio. Vão ter benefícios interessantíssimos na saúde. Ela pode ser uma fonte de cálcio para diminuir risco de osteoporose. A salsa e a salsinha, um pigmento verde que, como é antioxidante, pode diminuir o risco de alguns tipos de câncer e de doença degenerativa. O alho tem um componente anti-inflamatório que é eficiente no combate à inflamação na garganta provocada por uma gripe. O chá não é gostoso, mas funciona.
Aí vai um macetezinho, tá? O alho tem um filetinho verde, tá? Que é ali que o gosto mais forte predomina. Se você tirar esse filetinho verde do alho, já melhora, ele fica menos ácido. Vários estudos indicam que o alho pode ajudar a evitar infecções. Tem um poder bactericida, ele pode contribuir para matar algumas bactérias que estão tentando te invadir. Ele tem efeito fungicida, ele diminui a proliferação de fungos e tem efeito viricida, ele também consegue diminuir a replicação, o aumento da população de vírus que estão tentando te invadir. A cebola, principalmente a roxa, auxilia o fígado a purificar nosso sangue. Foram publicados alguns estudos com a cebola nesses últimos 10 anos, mostrando que a cebola também pode ter um efeito em diminuir o risco de alguns tipos de câncer do aparelho digestivo. E alguns estudos recomendaram que quem ingere uma média de até meia cebola por dia pode ter até 15% a menos de risco de desenvolver alguns tipos de câncer. Há também publicações científicas destacando as propriedades do açafrão. Existem vários estudos mostrando que diminui-se o risco de doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer, como Parkinson. Inclusive, alguns laboratórios estão pesquisando como poderia torná-lo medicamento. Quem busca perder peso também encontra aliados entre os temperos. Todo mundo usa hoje o termo acelerar o metabolismo para perder peso. Então a gente tem aí o chá verde como exemplo de alimento que acelera o metabolismo, a cafeína, o café, gengibre, que é considerado um acelerador de metabolismo, mas em termos de estudos, incrivelmente, o mais pesquisado é a pimenta. E realmente os estudos comprovaram que após a ingestão da pimenta, dentro dos primeiros 30, 40 até 50 minutos, o seu metabolismo se acelera. Só que isso depois passa. Ele tem esse efeito por um tempo limitado. Agora, o cuidado é que seu excesso pode trazer um pouco de irritação do estômago e te causar uma gastrite. Pessoas com excesso de peso possuem alto risco de desenvolver diabetes. A canela tem um efeito interessante que é facilitar a ação de um hormônio chamado insulina. A canela facilita ou diminui o risco de níveis altos de glicose depois de uma refeição. De uma maneira tímida, porque não é um medicamento, mas facilita a ação da insulina e pode trazer um benefício em diminuir o risco do diabetes. O acesso a todos os benefícios das ervas e especiarias utilizadas como temperos pode estar ao alcance das mãos. É o que vamos mostrar daqui a pouco no próximo bloco. Até já!